Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 18 de outubro, 29º domingo do tempo comum, proclamação do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. No episódio de hoje, fala que os fariseus tinham muito ciúme de Jesus, e Jesus tinha sabedoria. Aí Jesus falou: ai de César o que é de César, ai de Deus o que é de Deus. Ai César é um imposto, e de Deus é amor, carinhoso, legal. E a gente tem que ser bons cristãos, sendo ajudar o próximo, sendo amoroso. Deus não gosta da violência, Ele gosta da paz. Por isso a gente tem que ser bondoso um com os outros. Eu entendi do Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 21, que os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em algumas palavras. E aí foi lá, mandaram alguns discípulos junto com alguns partidos de Herodes para dizer umas palavras a Jesus. E aí foi lá, eles começaram a dizer, e aí foi lá, Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrais a moeda de imposto? E foi lá, trouxeram então as moedas. E foi lá, Jesus disse: De quem é a figura dessa moeda? E eles responderam: De César. E aí Jesus falou: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos fariseus que se a moeda continha a figura de César, então a moeda tinha que ser devolvida a César, que era a autoridade da época. Damos a Deus o que é de Deus: a solidariedade, carinho, a verdade e o amor. Aqui, eu entendi desse evangelho que os fariseus, eles queriam testar a honestidade de Jesus, quer dizer que eles queriam comprar Jesus. Mas Jesus, ele viu a maldade neles e chamou eles de hipócritas. Hipócritas são pessoas falsas, que eles são muito maus. Aí Jesus foi chamado de hipócritas.
que eles queriam era pegar a honestidade de Jesus, queria comprar Jesus, foi isso que eu entendi. E Jesus falou para eles que são hipócritas. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21. O primeiro campo de investida é o político. Querem a opinião de Jesus sobre uma questão espinhosa e, dependendo de sua resposta, inevitavelmente o colocarão contra o povo, no caso de um sim ao pagamento do imposto a César, ou contra o governo, caso sua resposta fosse um não. O fato de discípulos dos fariseus e partidários de Herodes se unirem nesse projeto revela suas intenções espúrias, pois ambos os grupos assumem posturas opostas em relação à dominação romana. Enquanto os fariseus alimentavam a esperança de um Messias que os libertasse do poder estrangeiro e pagão, os herodianos são colaboracionistas dos romanos, em vista de se manterem no poder, ainda que muito limitado e vigiado. Jesus, ao pedir que lhe mostrassem a moeda do imposto, denuncia que o escrúpulo dos fariseus é falso, pois mesmo sendo oficialmente opositores do poder romano, faziam uso da sua moeda, já que a levavam consigo. Dar a César o que é de César não significa apenas restituir-lhe uma moeda, mas reconhecer o que de fato pertence a César. O paralelo entre o que é de César e o que é de Deus se faz pela pergunta central de Jesus ao pedir que lhe mostrassem a moeda. De quem é a figura e a inscrição? Todas as vezes que se desfigura o ser humano, querendo imprimir nele uma imagem que não é a sua original, ele se torna um objeto manipulável e servidor de sistemas totalitários opressores. O imperador, além de colocar o seu ícone na moeda, manda fazer uma inscrição para proclamar que ele mesmo é a divindade. Portanto, o sistema dominador declara-se criador e, ao mesmo tempo, o legislador para garantir as suas estratégias de poder. Hoje em dia, vivemos a grande crise da identidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas deformado segundo a imagem das ideologias dominantes. Abandona-se a inscrição contida na própria natureza criada por Deus, na tentativa compulsiva de escrever por cima dela, de modo violento e opressor, forjando uma pseudo-realidade impostas pelos Césares modernos disfarçados de benfeitores da humanidade. É preciso ter a coragem de obedecer à ordem de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oremos ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.